início a série de encontros A Hora da RBHE. Informo a todos que essa reunião está sendo gravada, será posteriormente disponibilizada no YouTube, e que nós emitiremos certificados para todos aqueles que necessitem, e um link vai ser disponibilizado no chat dessa reunião, para que vocês possam se inscrever, apresentar seus dados, para que possam receber por e-mail os seus certificados. Eu sou o Carlos Eduardo Vieira, sou professor da Universidade Federal do Paraná e atualmente ocupo a posição de editor-chefe da Revista Brasileira de História da Educação. Para aqueles que não conhecem ainda a RBHE é uma revista vinculada à Sociedade Brasileira de História da Educação, entidade criada em 1999, e que criou, portanto, então, essa revista, não é? Que é a sua frente de publicações acadêmicas, que teve seu primeiro número publicado em 2001. Então, desse lugar, né, da editoria da Revista Brasileira de História da Educação, chancelada pela Sociedade Brasileira de História da Educação, que nós estamos aqui produzindo esse primeiro programa. Esse programa foi pensado, né, por nós, muito por essa demanda, né, uma relativamente recente demanda que hoje nós temos no mundo acadêmico. Nós que tradicionalmente, né, fomos preparados, né, para fazer pesquisas, transmitir conhecimento e publicar conhecimento. Hoje há uma demanda que nós, para além dessas, digamos assim, tradicionais ocupações de transmissão, pesquisa e publicação de conhecimento, que nós também nos esforçássemos no sentido de implementar a divulgação científica, pensando principalmente num público mais amplo, né? Evidentemente incluindo os especialistas, mas também tentando cativar um público mais amplo, né, de pessoas interessadas no conhecimento. Né? Então, é uma atividade de divulgação científica, que, evidentemente, para nós, né, é alguma coisa desafiadora, porque nós estamos tendo que lidar com novas tecnologias, com novos suportes, com novas linguagens, né? Intentando, né, fundamentalmente isso, né, produzir, né, uma divulgação, uma disseminação, uma ampliação do acesso ao conhecimento científico. Mais do que uma, digamos assim, uma nova ação nas nossas rotinas acadêmicas, eu diria que hoje, né, esta questão ela se tornou uma questão estratégica. Eu aqui estou mencionando, como já afirmei, a tentativa, né, de buscar, de comunicar com o público, para além do público tradicionalmente acadêmico. Nós vivemos um mundo em que há toda uma sorte de terraplanismos circulando, né, pelas redes sociais, relacionados à questão da saúde, relacionadas às questões climáticas, e estes terraplanismos também atingem fortemente a história e a história da educação. Não são poucos, né, as circulações de mensagens relacionando, por exemplo, a pedagogia freiriana como alguma coisa, né, extremamente perigosa para a sociedade. Não são poucas as mensagens que circulam representando os professores como agentes doutrinadores de um pensamento de esquerda e totalitário. Enfim, nós estamos vivendo num momento em que a mentira, a contra-informação, a manipulação,
ela tem sido cada vez mais frequente, cada vez mais produzida com eficácia, com sofisticação. E, em grande medida, não é, nós sabemos que essas mentiras que circulam, elas têm motivações políticas por agentes políticos interessados em semear o medo, em semear a mentira, em semear afetos a regimes autoritários, e o mundo acadêmico precisa reagir a isso. E uma das formas do mundo acadêmico reagir a isso é encontrar caminhos também para que essa comunicação da ciência, essa comunicação feita por pessoas que são especialistas, acostumados aos lidos da pesquisa, ao debate público, interessados na disseminação da verdade, do conhecimento certificado em debates públicos por pares. Então, esse processo de comunicação científica que nós estamos fazendo aqui não é, eu diria assim, apenas mais uma demanda acadêmica. Eu diria que hoje isso se constitui numa atitude política para quem quer um mundo que esteja baseado efetivamente nesse debate público, nessa discussão que não perpasse pela mentira e pela manipulação. Então, aí está, de certa forma, as razões que nos levaram, dentro da comissão editorial da Revista Brasileira de História da Educação, de organizar estes encontros, que terão a periodicidade bimestral. Não é? Hoje nós estamos iniciando o nosso primeiro encontro, e levar isso adiante, não é? Como uma nova, digamos assim, rotina da nossa revista, dos nossos editores, no sentido de fazer com que o conhecimento que nós temos desde 2001, não é? Apresentado, não é, a uma comunidade de leitores da revista, agora também alcance uma outra comunidade, que justamente ser uma comunidade a ser cativada, não é, para que se torne uma comunidade de leitores e de seguidores da nossa revista. Bem, a nossa ideia, não é, na construção desse projeto foi, evidentemente, trabalhar com aquilo que nós temos à nossa disposição e aquilo que é a nossa, digamos assim, especialidade, que é justamente dar visibilidade, dar publicidade às pesquisas que vão sendo desenvolvidas sobre a história da educação no Brasil e no mundo. Não é? Nossa revista é uma revista aberta à publicação de pesquisadores, enfim, de todos os continentes. Então, o nosso programa de trabalho é sempre ter aqui nos nossos encontros bimensais a presença de um autor que recentemente tenha publicado na nossa revista, e hoje nós decidimos iniciar esse primeiro encontro com um convidado, o professor Ignácio Frechtel, da Universidade de Buenos Aires, que recentemente publicou o artigo A Escola Nova na Historiografia Argentina, um possível mapeamento para um campo de estudos. Me acompanhará nesse diálogo, nessa conversa, nessa charla com o professor Ignácio, o meu colega, professor Eduardo Galac, da Universidade Nacional de La Plata, que também representará a EBHE, à medida que é nosso editor associado. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra inicialmente para o professor Ignácio, para que ele possa se apresentar para todos nós, e, posteriormente, o professor Eduardo também fará uso da palavra para que possa se apresentar, e aí nós iniciaremos efetivamente o debate sobre esse artigo, sobre a apropriação da Escola Nova na Argentina. Professor Ignácio, muito prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e peço que o professor possa nos dar, assim, alguns detalhes, algumas informações sobre a sua carreira acadêmica, imaginando que é uma carreira bastante já de sucesso, então, um pequeno resumo da sua
a sua inserção no mundo acadêmico, na Argentina, enfim, no campo da história da educação. Mais uma vez, muito obrigado. Bueno, bueno, muchas gracias, Carlos. Yo soy Ignacio Frechtel, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y actualmente becario postdoctoral por el CONICET de Argentina. Soy profesor de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina de la Universidad de Buenos Aires y dirijo también el Anuario de Historia de la Educación de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación. Trabajo en la Secretaría Editorial de la Revista Argentina de Investigación Educativa de la UNIPE y de la revista del ICE, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y mis temas de interés en la investigación son la renovación pedagógica en Argentina y en América Latina en las primeras décadas del siglo XX, desde perspectivas histórico-culturales y de circulación internacional de las ideas, y también la historia de la circulación editorial, de las ideas pedagógicas y la historia de las editoriales de libros sobre educación y pedagogía. Agradezco mucho la oportunidad de participar en este diálogo, la verdad que es un honor que sea el primer diálogo de la hora de RB, de la revista brasileña. Creo que es un diálogo sumamente interesante. Agradezco la posibilidad de presentar este artículo, que es parte de mis investigaciones doctorales, que están en mi tesis doctoral. Y bueno, y además suscribo a las palabras de Carlos de pensar en estas instancias como instancias no solo académicas, sino también políticas en este contexto de terraplanismo que estamos atravesando en todo el mundo, en Brasil, en Argentina y en todo el mundo, así que me parece otro estímulo más para participar y sostener estas instancias. Gracias. Professor Eduardo? Boa tarde para todos, boa noite para todos e todas. Prazer de estar aqui junto com todos vocês para participar dessa primeira hora da RBHE. É muito prazer de que o primeiro convidado seja meu amigo Ignacio Frechtel, com quem já vem trabalhando faz muito tempo, não vou dizer quanto. Eu, primeiramente, gostaria de acordar com as palavras da abertura do Carlos, de pensar a importância que tem esse tipo de espaços, num momento acadêmico onde temos mais, por momentos, parece que temos mais autores que leitores, a divulgação se torna quase uma obrigação política, e, aliás, disso, que Ignacio seja parte disso como editor do anuário e representante da Sociedade Argentina de História da Educação, eu acho muito importante. Meu nome é Eduardo Gala, que sou pesquisador do CONICET, pesquisador independente do CONICET, e trabalho na Universidade de La Plata e na UNIPE, Universidade Pedagógica Nacional. Meus temas de pesquisa são a história da educação do corpo e das imagens em movimento. É isso, vamos dar a palavra para o texto, que é o importante da noite. Muito bem, obrigado, Ignacio, obrigado, Eduardo. Para que vocês possam entender um pouco como nós desenhamos, né, essa conversa, inicialmente eu e Eduardo vamos fazer algumas questões para o Ignacio, sempre centrado no artigo publicado, e, posteriormente, talvez, ao final, a gente consiga selecionar algumas perguntas do nosso público, desde que sejam encaminhadas pelo chat por escrito, para que a gente possa reunir essas questões em blocos e apresentar para o professor Ignacio. Então, a princípio, Eduardo e eu nos organizamos para fazer algumas questões referentes ao artigo sobre a apropriação da Escola Nova na Argentina, e, posteriormente, a gente pode ter algumas perguntas para o nosso público.
Assim, aqui eu vejo, né, toda a audiência aqui, uma série de grandes especialistas em história da educação, mas seguramente temos aí também estudantes, né, pessoas que estão se familiarizando com o campo da história da educação. Então, antes de apresentar a primeira pergunta para o Ignácio, é importante mencionar que nós estamos falando de um fenômeno, né, educacional e historiográfico de grandes proporções, que é a Escola Nova. Né? A Escola Nova, se a gente for pensá-la, né, como esse grande movimento, né, de reforma da escola, de reforma das metodologias, de reforma da organização da escola, do tempo da escola, enfim, aquilo que o Eduardo Claparède, né, um dos grandes nomes da Escola Nova, um suíço, né, dizia que era preciso uma revolução copernicana na educação, ou seja, uma transformação completa da educação. E todo esse movimento, né, que do ponto de vista propriamente filosófico, alguns autores remetem ao século XVI, por exemplo, no ensaio do Michel de Montaigne, né, da educação das crianças, quando ele já faz toda uma crítica, né, à escola tradicional, evidentemente a escola que ele próprio, né, vivenciava como aluno. No século XVIII, evidentemente, aquela obra magna, né, do Rousseau, Emílio, que, né, é marcante, até hoje são uma obra lida, né, estudada e refletida. Evidentemente que nem no tempo de Montaigne, nem no tempo de Rousseau, nós estamos falando ainda de escola nova, nós estamos falando ainda de uma crítica à chamada escola tradicional, em grande medida associada às práticas escolares ligadas à igreja, mas no século XIX, né, essas ideias, né, acabaram ganhando materialidade, né, em projetos pedagógicos, inicialmente muito experimentais, né, pensando nas escolas organizadas pelo Pestalozzi, né, pela própria ação do Instituto Jean-Jacques Rousseau na Suíça, o Teachers College na Universidade de Colômbia, e, claro, aí vai surgindo, inclusive, todo um movimento, né, um movimento de organização internacional, né? O movimento pela Escola Nova não é um movimento, não é, restrito, circunscrito às fronteiras nacionais, é um movimento transnacional, envolvendo o Bureau Internacional pela Escola Nova, que foi criado lá em 1912, que, de certa maneira, congregava, não é, toda a comunidade latino-americana, europeia, norte-americana, africana, não é? A NEA, nos Estados Unidos, a National Education Association, que é de 1857, a World Federation Education Association, que é de 23, que também é uma entidade que vai organizar esse debate em nível mundial, né? E lembremos, né, no nosso caso especificamente no Brasil, a Associação Brasileira de Educação, a ABE, fundada em 1924, e foi uma dessas entidades que nasceu lá em 24, já vinculada ao Bureau Internacional da Escola Nova, à NEA dos Estados Unidos, ou seja, há todo um conjunto, né, de ações, tanto do ponto de vista, digamos assim, da formulação de uma nova teoria pedagógica, mas também na perspectiva da construção de organizações internacionais e, principalmente, no âmbito de experiências locais, de escolas experimentais, ligadas a esse grande, digamos assim, horizonte, de uma reformulação da escola, de uma reformulação das práticas pedagógicas. Eu lembro aqui o Montaigne, lá no século XVI, nesse ensaio da educação das crianças, ele escreve que a maior e mais importante dificuldade das ciências humanas parece residir no que concerne à instrução e à educação da criança. O Montaigne, lá no século XVI, já tinha, digamos assim, a dimensão desse problema que atravessou o século XVI e que segue entre nós com muita força. E aí, claro, no nosso contexto de historiadores, uma das grandes questões historiográficas para nós é como que esse processo internacional de debate sobre a Escola Nova, ele vai ganhando, digamos assim, uma certa peculiaridade a partir das apropriações nacionais.
Aí a palavra apropriação, né, que é um conceito fundamental para todos nós, justamente envolve esse processo de leitura, de ressignificação, de recriação desse movimento a partir de horizontes locais, a partir de experiências locais, a partir de cenários nacionais. E aí, eu já, depois dessa breve introdução, absolutamente desnecessária, né, para aqueles que já são professores e especialistas, mas para o público leigo nesse assunto, ela pode servir como um contexto geral. Eu pergunto ao Ignácio, né? Ignácio, como é que você, né, como especialista na historiografia da educação argentina, no contexto da história da educação argentina, como é que você vê, né, este processo de apropriação da escola nova a partir do contexto argentino, tanto em termos de temporalidade, quanto em termos de a espécie de interlocuções que a Argentina fez em relação às diferentes perspectivas da escola nova, porque isso é importante dizer, a escola nova não é uma perspectiva monolítica, é uma perspectiva muito plural, né? Então, como que a Argentina vivenciou, experienciou esse processo? Bien. Bueno, gracias por la introducción, Carlos. Creo que es indispensable poner en foco el sistema educativo y escolar argentino en ese momento, ¿no? Y para eso creo que tendremos que ir algunos años antes para entender cuál es la situación del sistema escolar argentino en el siglo XX. Tenemos en Argentina un sistema escolar tempranamente articulado, ¿sí? Para la década de 1880 el sistema escolar empieza a articularse y el Estado Nacional trabaja fuertemente en el desarrollo y despliegue de instituciones escolares e instituciones de formación docente. Y ahí tenemos lo que denominamos como normalismo, que es la corriente, flujo de pedagogía tradicional, digamos, con una fuerte marca disciplinante, patriótica y siguiendo los postulados del positivismo, ¿no? Entonces, década de 1880, 1890, una fuerte presencia del Estado Nacional, consolidando un sistema escolar articulado a nivel nacional y con un especial énfasis en las escuelas normales, en la formación docente. Esto fue emprendido en Argentina por la élite liberal dirigente, que se impusieron por sobre los sectores católicos. Entonces, la impronta argentina desde 1880 hasta inicios del siglo XX tiene esta presencia de las élites liberales que se impusieron a las posiciones católicas y conservadoras. En este proceso de despliegue del sistema escolar se produce un incipiente proceso de desarrollo del campo pedagógico que se dedica a innovar, a experimentar y a desarrollar experiencias tanto en universidades como en escuelas normales, como en escuelas elementales. Este es un poco el escenario que tenemos a nivel educativo en la Argentina en fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando comienzan a circular las ideas de la escuela nueva en el mundo. Digamos, en esos años el Estado Nacional, a través del Consejo Nacional de Educación, la principal oficina educativa, el principal organismo educativo nacional, además financió viajes para que maestros, maestras y profesores conozcan experiencias pedagógicas
en lo que se consideraban los centros más de avanzada, más innovadores en Estados Unidos y en Europa, lo cual los puso en contacto también con ideas innovadoras. En esta muy rápida y breve caracterización del escenario pedagógico y escolar en la Argentina en esa época, quisiera remarcar dos cuestiones del contexto político y cultural de nuestro país. Por un lado, se produce ya en inicios del siglo XX un incipiente proceso de ascenso social motivado por una situación económica favorable que permitió el acceso a consumos culturales por parte de sectores sociales que empiezan a conformarse como sectores medios o clase media. De forma muy incipiente, pero sectores trabajadores que empiezan a conformarse como sectores medios, clase media. Lo cual les da la posibilidad de acceder a bienes culturales como libros, revistas, etc. Muchos de esos sectores estaban conformados por el magisterio, o por decirlo de otra manera, maestros y maestras que a través de su trabajo lograban el ascenso social y lograban pasar a formar los estamentos medios de la pirámide social. Y por otro lado, a mediados de la década de 1910, en Argentina ocurrió un proceso político de cuestionamiento del orden político conservador, ¿sí? Un orden liberal en lo ideológico, pero conservador en lo político. Que, por ejemplo, no era un orden democrático, ¿no? Era un orden conservador, no democrático. En 1916 surgió un gobierno que fue elegido democráticamente en elecciones libres y obligatorias, y eso tiñe de alguna manera o le da un carácter de democratización a la vida social de nuestro país, también muy paulatino y muy incipiente, pero es una primera experiencia de gobierno nacional elegido democráticamente. Esto influyó en diversos aspectos de la vida política nacional y también en el sistema escolar. Y lo que yo entiendo es que el proceso de democratización llevó a que actores del sistema escolar, como maestros, maestras, profesores, inspectores, alzaran su propia voz, plantearan sus propias ideas de innovación y de renovación, y en muchos casos esas ideas eran las ideas de la escuela nueva. Para situar un hecho conocido, que no puede dejar de mencionarse por la dimensión latinoamericana, algo que tiene que ver con esta democratización es la reforma universitaria de Córdoba de 1910, ¿no? O sea, para entender la dimensión de ese proceso de democratización político, social y cultural en Argentina. En ese contexto tenemos que entender la apropiación y circulación de las ideas de la escuela nueva en Argentina. En síntesis, cuando comienzan a circular estas ideas escolanovistas, Argentina ya tenía un sistema escolar público, estatal, consolidado y en proceso de expansión, con un predominio del sistema estatal centralizado, verticalista, disciplinante, positivista y preocupado por promover los valores patrióticos. Sin embargo, hacia mediados de la década de 1910, procesos políticos y culturales favorecieron la recepción y la apropiación de las ideas pedagógicas de la escuela nueva. Y esta pedagogía, en algunos casos, fue combatida por el sistema oficial, pero en otros casos fue tolerada.
mas nunca se convirtió en una pedagogía oficial estatal. Sin embargo, la Escuela Nueva tuvo presencia en distintas experiencias escolares a lo largo y a lo ancho del país. Estuvo presente en textos escolares, estuvo presente en la formación del magisterio a través de pedagogos y pedagogas que trabajaron en escuelas normales, en escuelas de formación docente y que escribieron manuales de pedagogía para la formación docente. Obrigado, Inácio. Inácio, nós estamos lhe escutando muito bem, mas a sua imagem, ela congelou para nós, mas a sua voz está perfeita. Talvez se você desabilitar sua câmera e reabilitar, talvez isso seja possa cortar esse efeito. Mas, de qualquer maneira, dizendo que para nós a tua voz segue absolutamente clara, não é? E a gente está compreendendo perfeitamente o seu argumento. Eu vou agora passar a palavra para o professor Eduardo, não é? Que vai seguir aqui nesse diálogo com o Inácio. Eduardo, por favor. Obrigado, Carlos. Antes de continuar o diálogo, lembrar para todos e todas que estão ouvindo que se gostassem de fazer alguma pergunta, o canal indicado é o chat aqui do Meet que nós estamos tendo, para logo socializar junto com o Inácio. Inácio, eu acho teu artigo muito interessante porque consegue fazer um diálogo, ao mesmo tempo dando conta de certa história da Escola Nueva em Argentina, e aí o Carlos colocava muito interessantemente essa questão dos cenários nacionais para pensar um movimento transnacional e, ao mesmo tempo, o que seria o argentino desse processo, é a questão que você conseguiu trabalhar muito bem no teu texto. Mas, ao mesmo tempo, você consegue dar conta não somente do processo histórico, mas também das leituras desse processo histórico que se fizeram em distintos momentos da historiografia da educação na Argentina. E até você começava mencionando os anos 90 como momento, vamos dizer assim, importante, indicado para esse olhar renovado daquela escola nova. Não é casual que os anos 90 seja um momento importante, primeiro porque é próximo da saída da ditadura cívico-militar argentina, que foi muito importante para o silenciamento do mundo acadêmico, mas, ao mesmo tempo, você colocou muito bem, o momento do neoliberalismo, o momento de discussão do estado de bem-estar e de muitas das questões, inclusive a importância da escola na sociedade. Então, é um momento no qual o debate da educação pública está sendo dado, então pensar a escola nova é um momento bem importante para isso. Com toda essa introdução, eu gostaria, se você pode acrescentar mais sobre que é o renovador dessa visão sobre a escola nova. E também você coloca no texto uma pergunta que eu acho importante, que eu acho maravilhosa, que eu sei não há uma resposta, mas para pensar coletivamente, que é onde está a fronteira de que é parte de um trabalho de escola nova e que não é parte de um trabalho. Quer dizer, todo o pensamento crítico faz parte disso, quais são os elementos. E aí, parte da questão que você coloca, e com isso eu fecho a pergunta, sobre essa mirada dos 90, renovadora da história, como se fosse uma meta-história, me faz lembrar vários trabalhos que utilizam certa ideia da filosofia da época, não contemporânea, mas da filosofia que se utilizava na época. Por exemplo, me lembro certa leitura de Hannah Arendt pensando que a escola tinha que ser conservadora
aliás, a educação tinha que ser revolucionária. Então, com tudo isso, eu gostaria de ouvir mais um pouco da tua leitura desse processo que aconteceu nos anos 90, pensando o interesse político de uma leitura que nos 90 já era, em parte, conservadora, mas que não deixava de ter esse costado crítico transformador. Ignacio, no sé si tienes la cámara apagada o no, ahora perdimos, antes estabas congelado, ahora no te vemos nada. Está prendida la cámara. Probá a apagar y volver a prender, y si no te escuchamos, que es lo más importante. Ay, qué lástima. Ahí prendí y apagué. ¿No me ves? No, se ve tu foto, pero lo importante es escucharte a vos, así que... Puedo hacer un intento de cambio de conexión. Temos tempo para um intento de cambio, de troca de conexão. Eu acho a rede ele vai trocar para ter a imagem. Sim? Sim. Vale. Sim, sim. Sim, sim. Ahí se ve. No, mas no importa, Nacho. Hablemos, pues lo importante. Te ouvimos bem, Ignacio. Es, muito. Okay. Bueno, qué lástima. Bueno, la historiografía de la educación en los 90. Yo creo que, como decía Eduardo, hay un punto ahí central que es la salida de la dictadura en Argentina, que bueno, fue ahí una bisagra y una apertura de nuevas posibilidades de estudio. En Argentina la gran maestra y la gran referente del campo de la historia de la educación es Adriana Puigros, que todavía que es una colega que todavía es parte de nuestro campo y está activa. Ella se exilió en México, hizo allí sus trabajos de tesis de maestría y de doctorado, y un poco el trabajo que ella realiza sobre historia de la educación en Argentina, que se plasma en 8 tomos, 8 libros, con la cronología de la historia de la educación desde la década de 1880, es un poco el gran inicio de la renovación en Argentina, ¿no? O sea, de alguna manera todo lo que se produce a partir de ahí encuentra diálogos, encuentra conversaciones con lo que se abrió a partir de esa instancia de trabajo. Creo que tiene que ver con las nuevas lecturas historiográficas, tienen que ver con los diálogos interdisciplinarios de la historia de la educación, por supuesto con la historia en general, pero también con la sociología, con la antropología, con la filosofía, digamos que de alguna manera son disciplinas que avanzan hacia correr la mirada, el olear de las grandes estructuras del Estado Nacional, de las grandes instituciones, y ponen el foco en lo micro, en las experiencias, en los sujetos, ¿no? Y digamos, esas miradas renovadas en la historia de la educación permitieron surgir nuevos temas, ¿no? Y nuevas perspectivas que tienen que ver con la cultura escolar, tienen que ver con la historia de la materialidad escolar, con los estudios sobre las estéticas, sobre las sensibilidades,
sobre las distintas corrientes pedagógicas, no solamente las grandes corrientes de pensamiento triunfadoras, sino las corrientes alternativas, las corrientes críticas. Entonces, de alguna manera, todo ese proceso de renovación permite que emerjan temas como el de la escuela nueva, no solamente la escuela nueva, sino entre los muchos temas que surgen, la escuela nueva adquiere un carácter más destacado, ¿no? Que es algo que ya plantea Narodowski en el texto que cito allí en el artículo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en mi tesis de doctorado abordé con mucha profundidad una revista pedagógica que se llamó La Obra, que fue una revista muy importante en Argentina, inició en 1921 y tuvo muchos años de duración, y fue la revista Escolanovista, la revista que difundió las ideas de la Escuela Nueva y que estuvo afiliada a la Liga Internacional para la Nueva Educación, ¿no? Entonces, digo, la prensa pedagógica como objeto de estudio claramente forma parte de esta renovación historiográfica que tiene que ver con una mirada más desde la historia cultural, por ejemplo, ¿no? O sea, quizás desde las posiciones más tradicionales historiográficas se estudiaba centralmente a una revista como El Monitor de la Educación, que era la revista del Consejo Nacional de Educación, que era la revista oficial con las leyes oficiales, el discurso oficial. Esta renovación historiográfica con nuevos objetos y nuevas perspectivas nos permite indagar, por ejemplo, con fuentes como la prensa pedagógica, como la revista La Obra, ¿no? Y ahí es donde en mi investigación empiezo a descubrir que la escuela nueva tenía una presencia mucho más importante de la que yo suponía. Digamos, y la prensa pedagógica en Argentina como objeto de estudio no tiene más de 20 años, digamos, ¿no? Y todavía las investigaciones son bastante incipientes. Todavía, si bien está la gran investigación de Silvia Finocchio sobre revistas pedagógicas, que hace un recorrido exhaustivo sobre la prensa pedagógica, todavía es necesario indagar con lecturas con mayor nivel de profundidad sobre la prensa pedagógica. Digamos, es un campo todavía incipiente y que da cuenta de esta renovación historiográfica de los últimos tiempos. Obrigado, Ignácio. Eu, lendo o seu artigo, achei muito interessante a maneira como você se organizou na estruturação da sua narrativa. Você divide a sua narrativa em cinco, digamos assim, partes e, na verdade, 5 problemas, não é? A escola nova como um campo problemático, miradas, olhares renovados sobre as ideias pedagógicas e intelectuais da educação, a escola nova a partir das perspectivas regionais, a escola nova a partir das perspectivas transnacionais, e você termina com uma questão relacionada às investigações atuais sobre a escola nova. De certa maneira, nas perguntas do Eduardo e na primeira que eu formulei, essas 2 primeiras temas, né, a escola nova como problema e a escola nova a partir das novas perspectivas historiográficas, você já de certa maneira respondeu. Então, eu pediria que você pudesse falar um pouco mais para nós, a partir dessas 3 perspectivas. Eu vou até juntar uma última perspectiva aí que estava prevista para a gente explorar isoladamente, mas como o tempo vai correndo muito rapidamente, fale-nos um pouco sobre as perspectivas regionais de apropriação da escola nova na Argentina, sobre essa questão da perspectiva transnacional, que em alguma medida você já mencionou, mas principalmente como que você vê os estudos atuais sobre a escola nova na Argentina. Bien, sí, creo que se relaciona está en relación con lo que decíamos recién de la renovación historiográfica, ¿no? Y
digamos, ahí a mí me parece muy, siempre utilizo la cita de Eugenia Roldán Vera sobre la deconstrucción de la mirada de los estados nacionales, ¿no? O sea, tradicionalmente la historiografía se enfocaba fuertemente en los estados nacionales, entonces hay una deconstrucción de la mirada historiográfica hacia instancias locales, ¿no? Que tiene un recorrido un poco más largo, y lo que plantea Eugenia Roldán Vera es que todavía es necesario avanzar en la deconstrucción del Estado, de los Estados nacionales hacia lo transnacional. Y me parece que la Escuela Nueva es un buen ejemplo de esto, por lo menos en Argentina, porque decía que la Escuela Nueva nunca fue una pedagogía oficial, nunca hubo una línea oficial del Estado Nacional de establecer el escolanovismo como pedagogía, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que ir a lo local para ver cómo se apropió la Escuela Nueva, ¿no? En instancias más pequeñas, no en un sistema educativo nacional, sino en escuelas, por ejemplo, bueno, en nuestra organización territorial en las provincias, ¿no? En Argentina tenemos Estado Nacional, un Estado Nacional que se organiza con provincias y más pequeño en municipios. Entonces, cuando reducimos la escala, digamos, es el problema de las escalas, ¿no? Las escalas locales y regionales y las escalas transnacionales. Cuando ajustamos el foco, reducimos la mirada y vamos a lo local, vemos que hay muchas experiencias de Escuela Nueva, muchas ubicadas en distintos lugares del país, ¿no? Y lo mismo ocurre con lo transnacional, que es algo que estaba también bastante poco trabajado y que ahora comienza a ser un tema de indagación. Por ejemplo, los viajes de maestros y maestros argentinos y argentinas al exterior, pero también los viajes de pedagogos hacia la Argentina. Por ejemplo, uno de los artículos que tengo publicados es sobre la visita de Montessori a la Argentina en 1926. Paradójicamente, es lo único publicado sobre la visita de Montessori a la Argentina. Eso no habla bien de mí, sino que habla de un déficit del campo sobre la cuestión transnacional, ¿no? O sea, bueno, y digamos, también la Escuela Nueva es digamos, un tema interesante para ver esas dinámicas internacionales. En mi tesis trabajé sobre la visita de Adolphe Ferrier a América Latina en 1930, trabajé sobre el exilio de Lorenzo Luzuriaga en la Argentina, después de la Guerra Civil en España, en 1938-39. Entonces, bueno, también es un buen analizador la Escuela Nueva para ver la cuestión de la dimensión transnacional. Y cuando vemos esa dimensión transnacional, encontramos allí también renovación pedagógica, innovación pedagógica, encontramos a la Escuela Nueva, que si enfocáramos la mirada en el Estado Nacional, no la encontraríamos, ¿no? Obrigado, Inácio. Nós temos muitas perguntas para te fazer, mas também queremos dar passo ao público. Temos uma pergunta, mas antes dessa pergunta, eu gostaria de dizer uma coisa importante para continuar pensando a Escola Nova, a questão regional, que no Brasil tem uma importância muito importante, a questão estadual da educação. Na Argentina ainda vemos o oficial como argentino ou o que acontece em Buenos Aires como o que acontece em todos os lados. Um dos pesquisadores que faz história em parte regional, pelo menos o que eu conheço por seu trabalho com Alexandre Fernandes Vaz e demais em Santa Catarina, é Norberto Dalla Brita, que está fazendo uma pergunta que eu vou ler para você, para continuar o diálogo. O Norberto pergunta:
alguns pedagogos escolanovistas, como de Crowley, usaram teses mentales. Los teses mentales de Binet Simón y otros fueron apropiados por el movimiento de la Escola Nova na Argentina. ¿De qué manera? Eu acho também importante colocar isso, as leituras locais de questões internacionais. ¿Deu para entender, Ignacio? Sí. Sí. No conozco muchas investigaciones sobre ese tema, en particular sobre test mentales y la historia de test tipo Binet y Simón. Lo que sí puedo decir es que en Argentina hubo mucho diálogo con lo francófono, con de Crowley, con Ferrier, y una de las más importantes representantes de la escuela nueva en Argentina, que fue Clotilde Guillén de Rezano, aplicó los centros de interés y les dio toda una impronta local. Como decía Carlos, digamos, eso para pensar qué vínculo se puede hacer entre Argentina y de Crowley, esquivando la cuestión de los test mentales. Como decía Carlos, la escuela nueva tiene muy diversas vertientes. Hay una escuela nueva más funcionalista, más como positivista, que tiene que ver con esto de los test mentales. Y quizás en Argentina eso está representado por pedagogos que vinculamos al normalismo más tradicional, como Rodolfo Sennett, Víctor Mercante, ¿no? Que estaban más vinculados a esa concepción más positivista, tenían laboratorios de paidología, desarrollaban instrumentos de antropometría, ¿no? Entonces se me ocurre que el vínculo puede ser más por ese lado, por pedagogos más positivistas que escolanovistas, porque además también algo que no mencioné es que en Argentina la escuela nueva tuvo una impronta fuertemente espiritualista. O sea, la escuela nueva coincide con una etapa espiritualista en el contexto de ideas espiritualistas, ¿no? Así que, Norberto, habrá que indagar por ese lado. Ignacio, uma outra questão que nos é apresentada aqui, da professora Ruberlaine, para que você falasse um pouco sobre o papel das editoras, especialmente da Losada e da Capelutz, da coleção Biblioteca Cultura Pedagógica, dirigida pela Clotilde Rezano. Você tem como nos falar alguma coisa sobre essa questão da relação entre escola nova e mercado editorial, publicação de manuais escolares, livros escolares? Bien, es una excelente pregunta y es un campo aún más incipiente en la historiografía de la educación argentina. Es algo que está por ser indagado. Ahí lo que tengo que mencionar es la dificultad de los archivos, del acceso a los archivos, lo cual complica la pesquisa en ese sentido. Pero todo lo que tiene que ver con campo editorial todavía es aún muy incipiente. Yo recomiendo un trabajo que está lo estaba mostrando a cámara, pero sé que no tengo cámara. Está compilado en circulaciones, tránsitos y traducciones en la historia de la educación. El artículo de un colega que se llama Leandro Estaño,
sobre la actividad editorial de Lorenzo Luzuriaga en Argentina. Y por otro lado, otro de los colegas que trabaja en este sentido de la circulación editorial es Federico Brugaleta, que investigó sobre la circulación de la obra de Paulo Freire. ¿Sí? Y yo lo que estuve investigando por mi parte es la presencia de editoriales españolas. Estuve pesquisando sobre editoriales españolas que publicaron traducciones de autores de la escuela nueva, digamos, ¿no? Pero la cuestión de las colecciones, por ejemplo, todavía no lo hemos podido abordar en el campo de la educación en Argentina. Es un tema pendiente y es parte de mis intereses de tema postdoctoral. Ignacio, Ahí Eduardo compartió el link del libro. Gracias, Eduardo. Ignacio, estamos já com o nosso tempo. Olha, sua câmera retornou, agora ao final do... Estou revendo. Ótimo, ótimo poder nos despedirmos vendo você vis-a-vis. Dizer que, evidentemente, nosso objetivo aqui não era esgotar todas as possibilidades de análise do seu artigo, pelo contrário, era trazer uma pequena ideia do seu artigo para estimular, né, todo esse grupo que está aqui, todos que vão depois acompanhar pelo YouTube a transmissão, para que eles possam, né, a partir de amanhã, a gente ter aí muitos downloads, né, muitos acessos ao seu artigo, e, claro, né, a outros artigos que estão ali, né, na revista. Então, queria já dizer que nós estamos, assim, muito agradecidos à tua disponibilidade de estar aqui com a gente, abrindo, né, essa série de eventos. A gente vai, né, com todas essas dificuldades, né, que nós temos aí, como eu mencionava no início, de lidar com essas ferramentas. Às vezes até com as ferramentas nós lidamos, mas a gente não lida com o tempo que está na nossa região, uma chuva, um raio, a nossa operadora de internet, enfim, são muitas variáveis que nós não controlamos. Mas eu, assim, muito satisfeito, te agradeço muito. Eu não tinha a oportunidade ainda de te conhecer pessoalmente. Tenho certeza que essa charla de hoje vai abrir oportunidades para outros diálogos. Deixo agora a palavra aberta para o Eduardo, para fazer as suas considerações finais, depois para o Ignacio, e desde já, então, me despeço do nosso público, né, e agradeço a todos e a todas que estiveram aí presentes até esse momento, e nós vamos manter esse padrão, né, de a hora da RBHE. Então, nós vamos tentar manter esses 60 minutos, né, para que todo mundo possa assistir com bastante compenetração e depois possa, enfim, descansar, né, porque já são 9 horas da noite e amanhã todos temos aí uma rodada de trabalho, né, uma jornada de trabalho bastante extenuante. Então, muito obrigado, Ignacio, Eduardo, com a palavra. Não, duas questões. Primeiro, obrigado, Ignacio, por ceder teu tempo, a tua palavra, relembrar a importância desse tipo de espaços, de sociedades acadêmicas que são democráticas e que divulgam a ciência de uma maneira pública, eu acho muito importante. E aproveito a dizer, nesse espírito de coletividade que nós temos, lembrar que em setembro teremos na Argentina as jornadas da Sociedade Argentina de Investigações Investigaciones y Enseñanza de Historia de Educación, que serán en la ciudad de Córdoba entre 17 y 20 de setembro. Eu estou lembrando agora porque agora é o momento de submeter trabalhos. E também lembrar, porque agora é o momento de submeter trabalhos até 31 de março, que em outubro está o CIELA, o Congresso Ibero-Americano de História da Educação Latino-Americana, em Santiago de Chile. Galera, o que opinam se continuamos todos esse tipo de diálogos personalmente em Córdoba ou em Santiago de Chile? Não acho uma melhor ideia que essa. Não, falando sério, obrigado, Ignacio, e obrigado a toda a equipe da RBHE que trabalhou bastante para esse momento.
felicitaciones a la revista por llevar adelante esta iniciativa. Vamos a copiarlos. Muito obrigado por haber participado por el convite. Un honor para mí haber sido parte de esta primera experiencia. Realmente muy agradecido de compartir mis investigaciones, que son las cosas que nos desvelan y que nos interesan y que nos apasionan. Todos y todas invitados e invitadas a enviar artículos al Anuario de Historia de la Educación. No somos Scopus, pero es una buena revista. Y bueno, ojalá que sigamos fortaleciendo el diálogo Brasil-Argentina y Revista Brasileira de Historia de Educación y Anuario Argentino de Historia de Educación. Muito bem. Então, encerramos essa primeira transmissão de muitas que virão do nosso A Hora da RBHE. Boa noite a todos e a todas. Boa noite.